tá? De estudo. Então, vamos pedir para que Zezé faça a nossa prece de início. Oremos. Senhor Jesus, aqui nos encontramos na tua presença, porque tu disseste que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas, ali tu estarias. Recebe a nossa gratidão por esse momento ímpar, Senhor. E te rogamos paz e equilíbrio para todos nós. Ilumina cada vez mais o nosso amigo e irmão que vai fazer uso da palavra, para com que, além do seu entendimento, Senhor, ele possa nos transmitir com maior clareza tudo que ele nos preparou para a noite de hoje. Sede conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Pessoal, só lembrando, a nossa palestra está sendo gravada e nós pedimos para que todos desativem o microfone, tá bom? Para não haver interferências. Luiz, a palavra é toda sua, bom trabalho. Obrigado, boa noite a todos e aos nossos ouvintes. É um prazer, né, mais uma noite aqui estarmos para falar sobre a visão espírita e desta feita sobre os atributos da divindade. Eu preparei aqui uma apresentação e aí eu vou pedir para vocês dizerem se estão vendo, né, para que a gente não chegue ao final sem saber. Vou apresentar aqui. Já estão vendo? Agora sim. Não, Agora, meu né? ainda não apareceu, não. Vou E ver aqui. aí, já apareceu? Agora, Luiz, estou vendo. Muito bem. Então, nós vamos extrair esses atributos da divindade, o que está no Livro dos Espíritos. A gente sabe que o livro é dividido em várias partes, mas tem 4 partes principais, chamado livro. Então, está ali no primeiro livro, do capítulo 1, bem no iniciozinho, da pergunta 10 a 13, e vamos assim explorar. Só que antes de a gente entrar no assunto, a gente vai mergulhar o que significa o atributo da divindade. Por que é importante a gente saber? Porque às vezes a gente vai lendo ali a introdução do Livro dos Espíritos, e meio apressado para chegar logo nas perguntas e respostas, mas é um livro bem montado, de uma forma que Kardec organizou, que logo na introdução ele mostra o resumo dos princípios espíritas, as dificuldades das palavras, os termos que ele está utilizando, da crítica. Então, ele já faz um apanhado geral, e é um pouco extensa, né, essa introdução, mas por quê? Porque ele quis dizer o seguinte, que uma pessoa que lê a introdução já sabe se vai continuar lendo ou não. E quando decide continuar, já está com uma base melhor de compreender os principais pontos. Então, para a gente conversarmos sobre os atributos da divindade, que para nós, de uma cultura judaico-cristã, se a gente falar sobre Deus, para a gente parece algo natural. Não, Deus é aquilo, é o Senhor lá em cima, é o Criador de todas as coisas, e ele nos ajuda quando a gente precisa. Então, acima de tudo, só Ele. Então, essa é uma resposta normal, natural, espontânea. Então, às vezes, as pessoas dizem, para que saber os atributos da divindade? Vamos ver que esse assunto é tão importante que está logo no iniciozinho do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o que caracteriza uma religião ou uma doutrina de caráter religioso são os valores que ela atribui à divindade. A forma como esta corrente de pensamento religiosa, ou não, atribui valor a esse ser divino, toda a consequência daí para frente está baseado nisso. A forma como a gente entende o divino. Né? Então, a forma, como ela dá valor a este divino, ela vai formatar todo o seu relacionamento
com o que ela entende que é este divino. E aí ela vai organizar as comunidades, os espaços sagrados, os ritos, os mitos, tudo advém da forma como esta corrente de pensamento religiosa faz atributos à divindade. Por isso que é importante. Então, quando a gente vai entender como o Espiritismo entende Deus e o valoriza, o demais é consequência. Não é interessante? Por isso que é importante. O Espiritismo é uma doutrina com princípios que estão nos livros, nos seus livros básicos. Não é raro a gente ouvir as pessoas dizem, não, eu já tenho 30 anos de Espiritismo, eu sei tudo sobre Espiritismo. Se não diz, deixa-se transparecer. Tá bom. Aí, já lemos os livros, já li várias vezes, já li livros espíritos, mas para mim o que interessa é a prática mesmo, sabe? Ali ajudando, com muita boa vontade, resultado. Ótimo. Tem seu espaço, mas se não compreender o que é o Espiritismo, vai fazer as práticas mediúnicas, ajuda com o coração, tudo é válido. Mas dizer-se espírita, aí são outros 500. E a gente vai ver, antes de adentrar na concepção espírita da divindade, como as outras correntes de pensamento religiosas pensam a divindade e de que forma isto impactou na organização do que chamamos de religião. Né? A gente sai do sentimento religioso e cai na religião formalmente concebida, montada, organizada. Aí a gente começa por uma das religiões mais antigas do mundo, que se tem notícia, que é o hinduísmo, que é legatário do brahmismo, lá dos Vedas, uma das primeiras narrativas religiosas do mundo. Então veja que a visão hinduísta da divindade é essa trindade que nós vemos aí. Isso é uma trindade. A gente vai ver isso em várias religiões, essa questão da trindade. Aí vamos ver aqui uma manifestação do divino, que seria Brahma. Esse senhor é sempre uma característica de velho. Olha, temos que ter cuidado com os simbolismos, que por trás dele tem profundas reflexões e significados. Então, o velho aqui, ele tem vários rostos, né? Aqui vemos 4. Isso significa que ele está visando o todo. Né? E ainda fala que ele tem uma quinta cabeça aí em cima. Ou seja, tem a concepção do todo, a onipresença. Então, Brahma, ele cria o mundo. E vemos, então, é uma manifestação importante porque ele é o Criador. E outra manifestação do divino está em Vishnu, que é este aqui do meio, que é o manetedor do universo. Um cria e outro mantém. Aí a gente estranha porque tem vários braços. É a representação de que essa manifestação divina tem várias ações. Né? Então, se multiplicam os seus braços, as suas ações, o seu fazer. E Vishnu, ele reencarna. E tem algumas encarnações de Vishnu que nós assim acompanhamos. Uma delas é Rama, outra é Krishna, que são reencarnações dessa manifestação divina. O outro aqui é Shiva. Este destrói o universo. Então, quando ele destrói o universo, este recria e este mantém. Então, é cíclico. E Shiva, ele tem aquele poder, né? As pessoas temem muito Shiva, mas ele põe ordem também. Então, ele tem um terceiro olho que, quando ele abre, ele percebe os chamados demônios, espíritos e forças ligadas ao mal. Então, ele é ligado muito aos processos extrasensoriais, o que a gente poderia chamar de fenômenos mediúnicos. Está aqui a trindade. Então, da forma como o hinduísmo percebe a manifestação do divino, e vamos ver que essas representações de Deus reencarnam, pelo menos os 2 últimos. E quando é que eles reencarnam? Em missão para quando a força do mal está
impactando a Terra, eles vão, reencarnam, lutam contra aquilo e vai ganhando denominações. Não é isso? A gente começa a ver alguns paralelos com a nossa cultura. E por que que dizem que o hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses? Na verdade, são nomes dados a várias manifestações do divino. E essas manifestações estão espalhadas. A própria Índia é uma manifestação, é uma deusa. O rio Ganges é uma deusa, deusa que Shiva permitiu trazer do alto e colocou a serviço do hinduísmo, dos hindus. Então é muito rico a forma como o hinduísmo verifica o mundo, vê o mundo, colocando os deuses naquele trabalho de ajuda às pessoas, mas também severos quando elas erram. Então são deuses que têm emoções, sentimentos muito próximos a nós. Ou seja, nessas manifestações religiosas mais antigas, a caracterização dos deuses são como pessoas superpoderosas. As pessoas, com os nossos hábitos, nossa forma de pensar, o formato do corpo, embora os deuses lá eles pintam de cinza para dar uma característica diferente dos humanos. Entendido, não é? Aí nós vamos aqui para outra caracterização. São os deuses egípcios. Aqui a gente tem vários deuses, mas vamos se fixar nesses 3 primeiros, é outra trindade. Osíris como deus da vida após a morte, interessante, né? Porque os egípcios já tratam do pós-morte com a grande preocupação. Então, a existência física é toda pautada naquilo que vai ocorrer pós-morte. Então, Osíris, ele como o senhor da vida, após a morte, ele vai dar os desígnios das pessoas. A Ísis, essa deusa, é a deusa da maternidade, da mágica, da fertilidade. Então, tudo que é relativo aos fenômenos mediúnicos, da magia, está entregue a esta deusa. E aqui, Horus, que é o deus da vingança, do céu, da proteção e da guerra. É o guerreiro, é a força. E aí vem os demais deuses desses séculos. Então, aqui a gente tem a trindade primeira, com a manifestação do divino. E como, no pensamento religioso do Egito, né, na reverência do que vai ser a vida após a morte, os grandes túmulos e os grandes templos, eles são construídos na ajuda desta passagem, a passagem do mundo físico, exterior, para o mundo espiritual. Então, é tudo encadeado. O próprio livro dos mortos, ele foi escrito para auxiliar a pessoa durante essa passagem muito importante, que quando desencarna a sua morte, aí tem todo o processo de embalsamento do corpo, e é interessante que ao momento que está se embalsamando o corpo, eles colocam uma figura de madeira, parecida com o morto. Aí eles dizem que durante o processo de embalsamar, o espírito com o seu corpo espiritual fica nessa estátua, o seu K. Então é interessante porque tem um paralelo com o espiritismo. Então ali ele está aguardando o embalsamento do seu corpo. Ao terminar, tem as cerimônias que ele retorna ao corpo e aí vai para o juízo, vai para a grande passagem. Ele leva uma moeda para entregar ao barqueiro, o barqueiro vai lhe levar, aí vem o Deus que vai lhe julgar. Aí ele coloca uma pena, essa pena em cima de uma bandeja, a pena de Maat, que é aquela deusa da verdade e da justiça, aquela última deusa. Então essa pena na cabeça dela se coloca na bandeja e o coração de quem desencarnou, do morto, na outra. Se ele pesar mais do que a pena, é porque seus problemas, os chamados, numa visão judaica cristã, seus pecados são grandes e ele não vai prosseguir, vai ficar na região dos mortos. E se ela estiver mais leve, porque um coração leve está cheio de virtudes. Então o morto ele tem que declamar suas virtudes e ele tem que ter testemunhas de que aquilo que ele está dizendo, que ele honrou com a verdade. Olha, é o padrão realmente de ética.
Muito interessante, não é? Então, a gente vê que a forma como um povo vê a sua religião e os seus deuses, isso se reflete na forma de organização. Então, no caso do Egito, muito organizado em relação à vida após a morte. No caso do hinduísmo, nas manifestações dos deuses, nos mundos cíclicos. Que mais? Agora a gente vai chegar num ponto muito próximo da nossa concepção de Deus, que é justamente, eu peguei agora o paganismo, mas um paganismo mais sincrético e mais estruturado como religião, que é o paganismo grego, que traz uma grande importância para nós da cultura ocidental, porque a cultura grega, a clássica, da época ali de 500, 600, 700 anos antes de Cristo, essa parte da cultura da nossa humanidade, ela fez uma fusão de algumas correntes de pensamento persa, com os egípcios e com a cultura própria grega. Então, ela transforma uma base que hoje ainda vivemos sobre várias criações dos gregos. Várias criações. Inclusive a democracia. Não como a gente entendemos hoje, mas como a base. Então, no pensamento do paganismo grego, que é um sincretismo, nós vamos ver que existe um Deus poderoso, que é o Deus do Olimpo, que é Zeus, aqui em cima. Mas a gente, quando estuda a mitologia grega, nós verificamos que ele não é um Deus incriado. Ele foi criado, ele teve um pai, uma mãe. Cronos é o pai e a mãe Gea. Mas a invenção grega dessa narrativa, ela tem uma profundidade grande, porque Cronos, para nós, também é tempo, e Gea é a terra. Então, diz a mitologia que disseram a Cronos que se algum filho dele sobrevivesse, ia tomar o lugar dele, como Deus principal. E aí, o que é que acontece? Ele começa a engolir seus filhos assim que nasciam. Mas não aconteceu com Zeus. A sua mãe conseguiu escondê-lo, e a partir daí ele vai, mata o pai, mata o tempo, e tira dentro do pai os seus irmãos. E aí eles vão decidir como partilhar o domínio sobre o universo. O universo aí é a Terra. Então você vê que é a caracterização de um rei sentado no trono, com os seus séquios. Está vendo as figuras aladas aqui, olha embaixo? São os cupidos. Aí ele divide a governança da seguinte forma: aí ele vai ser o Deus do Olimpo, o Deus dos deuses, e também da terra. Coube ao seu irmão Netuno o mundo das águas, e ao outro seu irmão o mundo do Hades. O Hades, para nós, judaicos cristãos, é parecido na visão como um local onde não tem ação, tem vida, mas uma vida inativa. Muito parecido com o purgatório dos cristãos, mas não é tão assim. É uma vida que existe após a morte, mas sem atividade. As pessoas ficam pairando, sem ter o que fazer, eternamente. Essa é a visão pagã grega da vida após a morte. Por isso que o grego, ele organiza a sua existência dentro da existência física. Então, o culto ao belo, o culto ao corpo, a questão das artes, porque a pessoa tinha que aproveitar essa existência física da melhor forma possível, porque o após-vida não teria atividade. Então, o Zeus, ele é uma característica de um Deus poderoso, ele aqui com raios na mão, não é isso? Ele intervém nas atividades humanas do plano físico, ele aparece nessa atividade, tem relações e procria com algumas humanas,
ele toma partido nas guerras, ele tenta ser imparcial, mas às vezes não consegue, e os outros deuses também entram nas atividades humanas, e às vezes Zeus tem que tomar uma decisão, como se fosse a justiça. Então você imagine que é como uma corte de algum país, a realeza de algum país. Então vamos ver que então a forma como se organiza a sociedade grega é em cima das reverências aos deuses, porque se eles ficam irados, pode se preparar para muita confusão. Muitos problemas acontecerão, porque eles têm invejas, eles têm ciúmes, eles têm orgulho, eles combatem, eles ficam com inveja de alguns humanos, mas também eles podem transformar alguns humanos em semideuses. E aí eles levam para o Olimpo. Então, a diferença desses deuses para os humanos é porque eles têm superpoderes também. Né? Mas é uma característica de um país que tem uma realeza, né? Uma nobreza. Então, o que levou o grego a pensar na vida após a morte como atividade foi a filosofia grega. Essa invenção dos gregos. Então, foi a filosofia que disse, não, a vida no mundo espiritual continua após a morte. Aí coloca-se como Sócrates, o iniciador desta filosofia. E Platão, o que escreveu sobre Sócrates e também desenvolveu. Então, foi a filosofia grega que falou que existe uma vida após a morte, reencarnação. Colocaram que as pessoas têm que viver com virtudes para que na vida após a morte tivesse atividades dignas. E ficam só no Hades, vagando aqueles que não são dignos. Agora a gente vai entrar num Deus muito conhecido nosso. E bem, na verdade, quando a coisa aperta, é esse Deus que nós reverenciamos. Esse é Yahvé. É o Deus do judaísmo. O que é que ele tem de diferente, os hebreus, dos demais povos que falamos até agora? Porque aqui é um Deus único. Aqui não tem trindade. Aqui é representação. Ele diz, eu o sou. A gente às vezes vai lendo a Bíblia, o Velho Testamento, raramente a gente vê alguém lendo o Velho Testamento, mas nós espíritas, quando lemos, aquilo é uma riqueza, é como se fosse uma arqueologia dos nossos arquétipos da religião. Não é? Aí lá ele diz, eu o sou. Com certeza, porque só tem ele como Deus. Eu sou. E esse Deus, ele é severo. Ele também tem parte das emoções humanas. Mas ele tem algo diferente. Ele passou as suas leis e fez um pacto com o povo. Olha, se você me reverenciar e seguir as minhas leis, eu vos protegerei, porque eu sou o criador do universo. E o universo aí é só a Terra. Não tem essa ideia de planetas, de nada. Veja que a gente está falando ali 1600 a.C., não tem nenhum conhecimento. Então aqui ele é restrito à Terra. E tem uma visão de um mundo espiritual, onde era o Éden, o grande jardim da abundância, onde ele narra que fez a criação dos humanos e que a gente já sabe, né, pela questão bem pitoresca, ou bem de um ideal caracterizado por mito, da questão de Adão e Eva, a maçã e a serpente, tudo isso, mas fica para outra palestra. Tudo isso tem um fundo muito importante de reflexão, né? Porque a cobra aí representa dos primeiros deuses pagãos da época lá de Creta, que era Piton. Então vamos ver que esse Deus, ele organiza as leis de um povo. E através dos seus profetas, este povo vai reverenciando. Mas é um Deus agrário, porque ele pede sacrifício, não mais humanos. Agora são as primícias da terra. Aí a primeira cria, as primeiras colheitas, tem que queimar, que o incenso chegue até ele. É o Deus que está lá em cima. É isso. E
vendo de que qual das suas criaturas estão fazendo certo conforme a sua lei ou fazendo errado para ele lhe punir. Esse é muito característico do nosso Deus ainda. Porque quando a gente quer alguma coisa, meu Deus, a gente olha lá para o céu. É como se existisse o céu ainda. Que existisse ainda esta figura lá em cima, muito bondosa, que quando nós sofremos, a gente pede apoio, e se a gente pedir com muita fé, ele vai nos dar. A gente, aos nossos amigos, e aí as desgraças só na casa dos outros, na nossa, e quando acontece uma desgraça na nossa casa, aí pronto, danou-se. A gente perde a fé nele. Então, esse Deus, ele está muito enraizado na nossa forma de fazer e montar a nossa existência. E mais, de a gente montar e formalizar o nosso aspecto religioso. Você vê que impacto, né? Por isso que ele diz, olha, se andares na minha lei, eu vos colocarei na cabeça de todos os povos da terra. Aí, até hoje, os hebreus entendem, os judeus, que vão ser a nação que vão dominar o mundo. Mas o que é que vai dominar o mundo? É a ideia de Deus único, que vai crescer dentro da humanidade. Podemos aí ir adiantando, né? Já vi que o negócio está ficando... Agora sim, agora a gente chegou naquilo que a gente chama de um sincretismo do cristianismo. Então, Jesus, algumas correntes, que existem mais de 23 correntes de estudo do Jesus histórico. Tem algumas delas que colocam Jesus, que ele não criou, nem tinha intenção de criar uma nova religião, já porque ele era judeu. E já mostra que ele, como judeu, fazia as práticas judaicas. Embora que a gente lendo os evangelhos, a gente vai ver que algumas ele não obedece, né? Lavar as mãos, aquelas convenções que foram muito mais criadas humanas do que propriamente aquilo que ele absorve do que é importante. O que é que vamos ver? Ao tempo que o cristianismo nascente foi também sendo excluído do judaísmo, foi se nascendo uma expressão religiosa. E lá pelo século IV, pelo menos em 325 anos depois do Cristo, depois da morte dele, do nascimento dele, aliás, o que é que ocorre? Ela se torna uma religião oficial do Império Romano. E depois ela se torna a única religião do Império Romano. Bem, quais são as duas massas de pessoas que iam adentrar no cristianismo? Uma, os judeus. Porque para os judeus, absorver o pensamento cristão é um pouco mais fácil, porque é o Deus único, Jesus como Messias. Então, era mais fácil alguns ritos, a questão de não comer carnes de sacrifícios e se abster, seguir os 10 mandamentos. Então, ali está revisado pela concepção de Jesus da lei. Então, estava tudo muito bem. Acontece que tem outra massa de pessoas que adentravam no cristianismo, que eram os pagãos. Para os pagãos, essa transposição era mais difícil. Por quê? Porque a questão do Deus único, aí eles faziam até um relacionamento com Zeus e Júpiter dos romanos. Tudo bem. Mas aí vinha a questão de Jesus, vindo como o Filho de Deus, morrendo na cruz, e eles achavam aquilo, poxa, que Deus, que filho fraco, se ele é o filho amado de Deus, como é que pode deixar morrer na cruz? Porque eles associavam Deus com Júpiter e Jesus com algum outro Deus que fazia parte aí da grande logia e do aspecto teológico das divindades. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu que ao longo do tempo, com essa visão pagã, o cristianismo foi se transformando num sincretismo religioso com o paganismo. Por isso que a gente ainda vê no seio da igreja, principalmente católica, o incenso, a defumação, a água benta, a procissão, tudo isso eram rituais pagãos. E aí vem a trindade. Criaram uma trindade, a manifestação de Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E embaixo os mensageiros, olha, os anjinhos, tudo de asa.
Agora veja, se é porque eu peguei uma figura, porque tem uma também do pai sentado no trono. Mas veja se não é parecido com essa figura aqui, ó. Tá vendo? Ó, os anjinhos, os séquios, né? O pai, aí tem Apolo, que podia ser o filho, que era o mensageiro de Deus, o oráculo de Zeus era Apolo. Então você veja, o sincretismo continua. Né? E numa trindade, como outras religiões. Então, como é que se estrutura uma religião dessa de forma hierarquizada? Né? Porque tem um rei, o rei dos reis, dos reis, aí tem o pai permitiu que o filho encarnasse, e essa história fica bem ajustada de forma lógica, né? Aí ele vem, aí ele morre e derrama seu sangue para nos salvar dos nossos pecados. Mas ele não é só salvador, ele também é o redentor. Ou seja, através dele nós vamos passar pelo tal do juízo final, muito parecido lá com os egípcios. E aí não fica muito claro se a gente é só reverenciando a Jesus e a Deus, né, absorvendo o Espírito Santo para trazer os dons de carismas. Então, é um sincretismo que, quando a gente dá um olhar de fora, aparece realmente um mix, uma mistura de várias correntes de pensamento pagãs e judaica que aqui foi criado. Bem, e aí vem, e os espíritas? E o espiritismo? Né? Como é que ele concebe a divindade? Porque a partir daí ele vai se estruturando nos seus espaços sagrados, nos ritos e mitos, que também nós temos. Não é como as outras representações, sim, porque a nossa visão de Deus, vamos ver qual é, através dos seus atributos, né? Porque se perguntar ao Espírito, o que é Deus? Ele diz, causa primária, inteligente, suprema, todas as coisas. E não tem a mínima ideia, quando a gente fala isso, do que é que a gente está dizendo. Mas vamos pegar os atributos de divindade, que pode ser que fique mais fácil. Bem, aqui o que é que nós temos? Na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, aí tem, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E que pergunta? É dado ao homem conhecer essa natureza? A resposta é não. Falta-lhe para tanto o sentido. Aí a gente lê isso muito apressado, né? Vai lendo e não para refletir. Por isso que esses estudos são bons, porque a gente só pega 4 questões, né? Das numeradas 1018, 1019, mas são 1216 questões que tem no Livro dos Espíritos. Aí a gente vai. Por que não podemos compreender a natureza íntima de Deus? Porque está faltando um sentido em nós. E o que é um sentido? Qual é o sentido da palavra sentido? Né? O que é que significa ter um sentido? E a gente fica imaginando, olha, veja que Kardec não elaborou essas questões de uma forma de estudar Deus do ponto de vista teológico. Porque uma pergunta dessa não teria muito sentido ser feita com a questão teológica. Porque na questão teológica, Deus é Deus e está acabado, não tem que se discutir. Mas numa visão da filosofia da religião, essa pergunta faz todo sentido perguntar. Porque Kardec, ele elaborou o Livro dos Espíritos segundo a filosofia espiritualista. E a gente pode dizer que estuda também a filosofia da religião. Né? Então, qual é o sentido que nos falta? Que ele vai tentar descobrir. Olha, se nos falta um sentido, aqui significa um entendimento. Aqui está faltando a gente ter um entendimento, uma profundidade de entendimento. A gente precisaria crescer em algo. Aí vamos ver como ele pergunta. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Olha que pergunta. Vamos entender essa coisa. Será um dia permitido? Temos que ter permissão para compreender um mistério da divindade. Aí a resposta. Quando o seu espírito, ou seja, o desenvolvimento dos espíritos da humanidade, não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tivesse aproximado da natureza íntima de Deus. Então nós
veremos e compreenderemos a natureza íntima de Deus. Que resposta! Ora, a gente diz que o Espiritismo, né, a gente, e o que está escrito, é a terceira revelação do mundo ocidental, né? E do judaísmo como a primeira, do Deus único, depois veio Jesus, e o cristianismo, e agora o Espiritismo, a doutrina espírita. Mas veja só, nem tudo foi revelado pelo Espiritismo. A natureza íntima de Deus não foi revelada para nós. Foi dito que a gente não tinha condições de saber, por isso que não é revelado. Então, não é porque é a terceira revelação que também disse tudo. Não, não disse tudo. Né? Mas vamos ver. Por que ele não disse tudo? Porque nós ainda estamos obscurecidos pela matéria. Por que estamos obscurecidos? Porque o nosso atual estágio evolutivo, nós necessitamos encarnar. E quando a gente encarna, a gente toma contato com uma matéria muito densa. O que é que isso acontece? Que o nosso pensamento, ele fica obscurecido quando estamos encarnados. E quando a gente desencarna, a gente tem um pouco mais de compreensão. Mas a nossa natureza, o estágio evolutivo, ele ainda é tão incipiente, estamos ainda dando os primeiros passos na nossa vivência espiritual, que só a matéria como uma muleta para nos fazer evoluir. Então a gente tem os sentidos mais focados, a gente fala dos 5 sentidos, né, mais focados na realidade material, para que a gente aprenda na convivência com o outro, desenvolver-se. Aí, à medida que a gente vai desenvolvendo, se utilizando a matéria, mas a cada vez mais a gente vai precisando menos deste meio material para atingir a nossa perfeição, aí a gente atinge um estágio de perfeição que a gente vai se aproximando mais da natureza íntima de Deus, porque algum sentido vai surgindo em nós. Algum despertar que a gente ainda não compreende, a gente vai atingir. Aí tem um texto que Kardec fez, que ele coloca no livro, muito interessante. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, tá vendo? Inferioridade nossa não nos permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, ou seja, no início da humanidade, o homem o confundiu, muitas vezes, com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Aí a gente viu naquelas religiões mais antigas, as expressões religiosas, confunde as expressões de Deus com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, né? E Yahvé criou o mundo e depois se arrependeu. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, olha o sentido que é o senso moral. Seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas. Opa! E ele faz, então, a seu respeito de Deus, uma ideia mais justa e mais conforme a boa razão, embora sempre incompleta. Que beleza de texto! Vamos quebrar esse texto em partes para poder a gente ir compreendendo melhor, para não fazer uma leitura e ficar confuso ou não ligar para este ensinamento. Isso aqui são vários ensinamentos para nós. Primeiro, nós temos uma faculdade ainda inferior para alcançar a natureza íntima de Deus. Então, não adianta discutir muito sobre isso. Não temos ainda a condição. Que no nosso início da humanidade, nós confundimos a natureza íntima de Deus com a nossa, porque é a referência que a gente tem. É aquilo que o nosso senso comum permite, entender os nossos sentimentos, as nossas reações. Então, os nossos deuses, aquele Deus que a gente concebe, é um Deus muito humano, só que é super poderoso. E aí vem. Mas, à medida que o nosso senso moral se desenvolve, como é que o nosso senso se desenvolve? Pelas diversas reencarnações. E o que é que acontece quando o nosso senso moral é desenvolvido? O nosso pensamento penetra mais fundo das coisas. Por quê?
Porque quando o nosso senso moral se desenvolve, a gente é mais humilde, temos menos inveja, menos orgulho e menos vaidade e egoísmo. Então, o que é que isso favorece quando a gente diminui isso? Nós ficamos mais sensível e com um sentido de compreender as coisas de maior profundidade, de maior espiritualidade. E aí a gente faz uma ideia mais justa de Deus, porque a ideia que nós temos de Deus é injusta, porque está ligado com aquilo que nós somos. Não, Deus quer, Deus está vendo lá de cima. Quantas vezes a gente não disse isso, né? Deus está lá em cima, está vendo tudo que está acontecendo. Você vai ver o que é que vai acontecer, viu? Fique fazendo assim, aí a gente torna o quê? Aí a gente começa a fazer oração a Deus. Isso é um tipo de oferenda, né? A gente faz as orações tipo de oferenda. Aí faz as orações a Deus e espera que o Criador venha fazer aquilo que a gente quer. Mas não segundo o desejo do Criador, o nosso desejo. Então a gente não faz uma ideia justa de Deus. Então, quando a gente tiver menos impactado pelas nossas emoções, pela nosso orgulho, vaidade e egoísmo, a gente vai ter um pensamento mais justo. Mas você veja, é no aprofundamento daquilo que nós somos que a gente vai interpretando Deus ainda. Ainda a referência somos nós. E aí ele diz que quando a nossa boa razão melhora, mesmo assim ela continua incompleta, porque sempre vai ser incompleta a nossa compreensão da natureza íntima de Deus, porque nós não somos deuses. Nós não somos Deus. Só Deus compreende a si mesmo. Mas nós vamos chegar mais próximo possível, tanto que seja possível lá chegar. Não é? O máximo possível, mas ainda será sempre incompleto. Uma beleza de informação para a gente. Aí a gente diz, poxa vida, à medida que eu me melhoro, não é só bom para mim, mas também para o outro. E nós vamos mergulhando na intimidade de Deus. A gente vai se desidentificando-se e vai se identificando mais com o Criador. Que coisa boa. Olha agora as outras, não é? Eu quero aqui deixar ainda uns minutinhos para a gente bater um papo. É a 12ª. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, lógico, não temos sentido para isso, podemos pelo menos ter uma ideia de algumas de suas perfeições, e a gente acha que aquilo que foi enumerado são todas, olha, algumas. Ele disse sim, de algumas, porque a pessoa se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Então, nós vamos entrever pelo pensamento essas perfeições de Deus. Como a gente percebe a perfeição de Deus? Percebendo a nossa. Aquilo que a gente já alcançamos. Não é? Algumas. E aí vem Kardec, enumerando algumas dessas perfeições, que são os atributos da divindade, sobre o qual nós vamos montar toda a nossa concepção de relacionamento com ele. Aí, primeiro, Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Aí ele pergunta, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então, quer dizer, esses atributos que aqui ele coloca, esses 7 atributos, 8, não é uma ideia completa. Veja que Kardec ele disse que nós podemos ter algumas desses atributos. Aí Kardec enumerar esses e pergunta se isso aí não completa o que nós pensamos de Deus. A resposta é clara. Do vosso ponto de vista, pode ser, mas não é. Ele diz, mas não acreditar que isso aí vai abranger tudo. E ficar sabendo que há coisas acima da nossa inteligência atual, mesmo do homem mais inteligente que a gente achar. E para as quais a nossa linguagem, a nossa ideia, as nossas ideias e as nossas sensações não têm expressão para falar sobre Deus. Porque o Deus que a gente fala, é comum de falar, é a expressão do nosso pensamento, mas não é a natureza divina. Porque a gente teimamos em achar que Deus é aquele sinhãozinho lá de cima, ou sinhãozinho, só olhando o mundinho nosso. O universo, ele é muito grande, são mais de
não é? 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Meu Deus do céu. Aí a gente não tem nem como compreender esses números. É muita coisa para o senhorzinho lá de cima ficar olhando aqui para a gente. É uma visão muito romântica, infantil, né? De uma infantilidade danada. A gente ainda olha para o céu para cima, olha para o céu, a gente olha para cima. E o céu não tem lado, né? Que mais? Então, aqui tem um encadeamento muito inteligente. Olha. Inteligência, que impacta na linguagem, que impacta nas ideias, que impacta nas sensações e nas nossas expressões. É quase uma forma de como nós evoluímos. A gente temos, acho que se não falha a memória, a pergunta 928, que diz, como evolui o homem? Então, ele tem a evolução pelo intelecto, aí a linguagem ajuda a essa evolução, né, do intelecto, e aí nós começamos pela linguagem a ter ideias, a partilhar essas ideias, aí vem as sensações, os sentimentos trabalhados, e aí é o que a gente chama da moral. Então, o que é que ele diz? Olha, a vossa razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo. Se ele tiver um pouco menos de uma do que de outra, ele não era superior a tudo. Portanto, ele não seria Deus. Por estar acima de todas essas coisas, Deus não deve estar sujeito a nenhum problema, a nenhuma imperfeição que a nossa imaginação seja capaz de perceber. Ou seja, Deus não tem aquilo que nós chamamos as nossas emoções. Então a gente diz, Deus perdoa, Deus não perdoa coisa nenhuma. Por que a gente precisa do perdão? Porque a gente se sentiu ofendido. Ou a gente sentiu que ofendeu alguém. Você imagina que Deus se sente ofendido? Por quê? Então Deus não perdoa, não tem raiva, não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não vai dando pancada em nada, porque ele não tem a nossa natureza. A natureza de íntimo de Deus, nós não entendemos ainda. Então ele está acima de todas essas dificuldades humanas, naturais da humanidade. Está acima disso. Então nós fizemos Deus a nossa feição. Não é assim, né? Deus, o que existe de mais semelhante ao Criador, se a gente quiser estudar a natureza íntima de Deus, vamos estudar o nosso pensamento. A nossa consciência. Aí a gente vai ter ideia do que é Deus. Eita, que negócio, olha lá. Aí tem os atributos aqui, que Kardec escreveu, em número de 6. Não tem infinito, né? Você vê ele que citou lá infinito, mas ele tirou daqui. Então ele coloca, Deus é eterno, porque ele não teve nem um começo nem um fim, não foi criado. Aí a gente vê que os gregos, o Deus foi criado, Zeus, vamos ver o processo de criação hindu, mas aqui, na visão espírita, Deus não foi criado. Tá? Ele é desde sempre, da eternidade. Segundo, é imutável, então não há mudança. Se não há mudança, o universo é estável. As suas leis são permanentes. Então, ele não derroga a sua lei. Então, essa história de milagre não existe. Está vendo que a forma como nós entendemos Deus deriva todos os outros princípios espíritas. Então, as leis são imutáveis. Não tem milagre. Tudo é natural, tudo é na natureza, tudo é lei divina. É imaterial, ou seja, Deus não é matéria. Não existe corpo. Então, porque a matéria foi criada por ele. Deus também não é um espírito, porque ele criou o espírito. Mas aquilo que a gente poderia mais se identificar da natureza divina é pela inteligência, é o intelecto. Né? Aí a gente diz, e o sentimento? Isso é gente que partilha, né? Mas o que são os sentimentos se nas nossas emoções trabalhadas pela nosso intelecto? Então, Deus é aquilo que está lá na primeira questão, primeiro item do Livro dos Espíritos. É a causa primeira e inteligência suprema. É a suprema inteligência do universo. Que mais? Ele é único. Então, não tem outros deuses aqui, ó, casando com o judaísmo, mas ele é imaterial, é eterno, imaterial. A eternidade também está ligado com o judaísmo. Ele também é todo poderoso, ou seja, além de ser único, ele tem todo o poder, ele pode tudo. Aí, por ele poder tudo, aí tem um pensamento filosófico que é meio pegadinho em cima disso. Ele pode tudo porque ele não faz o que quer. Não. As leis, ele assim o determinou. Então, é dentro das leis que as possibilidades ali são feitas. Para a gente dizer, o senhor pode tudo. Então,
eu quero isso. Não. Segundo a lei divina, que são fixa, imutáveis. E aí vem a melhor parte. Ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. É esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Olha, isso aqui é rico, porque a gente pode fazer uma ligação com a lei de justiça, amor e caridade, que está lá na terceira parte, no chamado livro 3 do Livro dos Espíritos, chamado As Leis Morais, que aí Kardec faz 10 leis e coloca essa como a última. Aí a gente nunca compreendeu porque são 3 leis, né? Lei da justiça, do amor e da caridade, porque isso é junto. Por exemplo, Deus é justo. Se ele é justo, qual é a base da justiça? A verdade. Por isso que Jesus dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é pela justiça que nós somos libertos. A gente se liberta do nosso passado, a gente se liberta das nossas dificuldades, quando a gente trabalha na verdade. Então, uma sociedade, para ser justa, ela tem que trabalhar com a verdade. Né? E essa verdade é o sim, sim, não, não. Então, quando a sociedade se ajusta pela verdade, ela tem poucas leis, diminui radicalmente. Isso a gente já aprendeu com Jesus. Reduz, porque é sim, sim, não, não. Você não precisa ter medo de lidar com o outro, porque sabe que o outro está sempre verdadeiro. Esse é um mundo que o mundo de regeneração abre as portas para este mundo. Então, veja que coisa muito tranquila. Você está diante do outro com tranquilidade. Por quê? Porque sabe que a verdade é a base das relações. Isto é a justiça. E aí vem o bom. Ora, quando você estabelece a verdade, o que é que vem em seguida? A lei do amor. O que é o amor? Qual é a base do amor? É a cooperação. Quando você está o certo é o certo, você coopera com mais facilidade. Então, você ama com mais facilidade. Né? Não é dizer que o amor é a cooperação, mas a cooperação é a base do amor. Sem cooperação não há amor. E aí a gente vai aprendendo e já vai tendo um outro sentido até chegar na lei da caridade. Na lei da caridade, o que é que se tem? A gente diz, não, mas a lei da caridade não é dar ao outro, não é cooperar com o outro, não. Essa caridade que o Espiritismo traz é aquela de Paulo de Tarso nas cartas aos Coríntios. Porque ele disse, se tivesse todo o amor do mundo, se sua voz fosse poderosa, se ele pudesse fazer tudo, mas se não tivesse caridade, nada disso adiantaria. A caridade é um nível de consciência. Verdade, cooperação e esta consciência. Que é essa consciência? Intimidade com Deus. Então, o último processo nosso, quando a gente diz eu sou caridoso, é porque a gente entrou em sintonia com a vontade divina. É quando se diz eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aí seremos caridosos, porque é uma intimidade com o Criador. E quando a gente atinge essa intimidade, aí a gente vai amar as pessoas como a nós mesmos. E Deus sempre sobre tudo. Não é bom? Olha que não teve tempo para a gente abordar tudo. Porque Kardec ainda vai falar, olha, dos atributos das divindades. É que ele diz, se a gente estudar com atenção os atributos das divindades pagãs, a gente vai reconhecer sem dificuldade que aquilo que eles chamam de deuses são espíritos. E é só pegar a escala espírita e enquadrar aqueles deuses lá que a gente vai ver perfeitamente o estado físico dos mundos superiores, o seu estado, né, físico no mundo exterior, as propriedades do perispírito, do corpo espiritual e o papel que isso exerce nas coisas terrenas. Interessante, né? É um estudo. Olha, o espiritismo eu considero uma ciência da religião. Não como uma religião, do ponto de vista, mas uma ciência da religião que estuda todos os aspectos religiosos. Aí fomos no céu e inferno. No céu e inferno, como eu sempre disse, né, sempre eu vou trazer as várias obras fundamentais. Aí ele repete as qualidades do divino. Deus único, eterno, imutável, material, todo-poderoso,
soberanamente justo e bom, vê que infinito agora, ele já muda, ele já bota infinito em todas as suas perfeições. Porque quando ele pergunta se Deus é infinito, na pergunta terceira do livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que essa palavra é incompleta, não é boa utilizar. Ele aqui já utiliza no infinito em todas as suas perfeições. Aí vem também ele escrevendo, né? Não se pode conceber Deus sem o infinito das suas imperfeições, das suas perfeições. Pois, sem isso, ele não seria Deus, desde que poderíamos conceber um ser que possuísse o que lhe falta. Para que ele seja único acima de todos os seres, é necessário que nenhum o possa superar ou igualar, seja no que for. Portanto, é necessário que ele seja infinito nos seus sentidos. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não podem aumentar nem diminuir. Então, Deus não é melhor ou pior, ele sempre o é. Sem isso, eles não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se tirássemos a Deus a mínima parcela de um só dos seus atributos, ele já deixaria de ser Deus. Aí vamos na Gênese. Aqui é interessante. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. É o que a gente vem falando. Tudo aquilo que a gente atribui à divindade é o fundo de qualquer doutrina, de qualquer religião. Com um Deus imparcial, soberanamente justo e bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nisto estão todas as leis do profeta, não existe outra lei, entendeu? Então Jesus acabou com aquele mundão de lei, transformou numa só. E aí vem, olha, sob esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e da fraternidade universal. Que coisa importante, porque a gente diz: qual é a sua religião? Eu sou espírita cristão. Se a gente quer dizer que tem uma religião, o espiritismo ele não é uma religião. Ele estuda o cristianismo. Porque qual é a base da ética espírita? É a cristã. E aqui, ó, então, você vê que fica meio sem sentido, né? Porque a gente está criando mais uma religião cristã. Nós estamos retornando aos princípios cristãos primitivos. Aí ele coloca aqui, ó, mas fora possível amar a Deus de Moisés? Não é possível amar a Deus de Moisés. Só se pode temê-lo. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade de par com da imortalidade da alma, da vida futura, isso vai modificar as nossas relações entre as pessoas, vai nos impor novas obrigações, vai fazer com que a gente encare a nossa vida presente em outro aspecto. E aí, por isso mesmo, os nossos costumes e as nossas relações sociais terão que ser mudadas. Então, resumindo, na visão judaico-cristã, Yahvé diz: eu sou Yahvé teu Deus, eu sou o Senhor, eu sou a lei, a justiça. Aqui, Jesus já disse: olha, Deus é o nosso Pai, é o Pai que está lá nos céus, é um Pai de amor. Veja que mudança, né? Não é só justiça, aqui é amor, Deus como amor. E aí vem, na visão espírita, né? Ele é a inteligência suprema, a causa primária, é a nossa consciência. Onde é que está Deus? Na nossa consciência. Então, para o espírito não tem aquela história, não. Meu Deus, e olha lá para cima. Quando nós espíritas queremos entrar em contato com o Criador, é só ir na nossa consciência. Ele está presente na nossa consciência. E aí a gente só fala de Kardec, como fala Espiritismo, né? Esquece do Espírito Verdade, que este é o coordenador da doutrina espírita. Aí o que é que ele diz? Ó, espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Ou seja, coopere, instruí-vos, este o segundo. Isso é um mandamento para nós. Aí que ele coloca: no cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós, então, os vencedores da impiedade. Essa mensagem devia ser o nosso lema dos espíritas. Primeira coisa, ele manda a gente cooperar. Amai-vos aí é cooperem. Cooperação entre nós.
cooperação com o plano espiritual. O espírita não encarnou para ser servido, não reencarnou para receber benesses do plano espiritual. Nós encarnamos para cooperar entre nós e com o plano espiritual. Isso é o primeiro mandamento nosso. Segundo é nos instruir. E tem duas formas de a gente se instruir: estudando, refletindo e exemplificando. Porque já se diz, ninguém ensina nada a ninguém. O nosso exemplo é o maior mestre. E aí vem, ó, no cristianismo encontra-se todas as verdades. Então a nossa, qual é a sua religião? Cristã. Cristãos. Que é lá que está todas as verdades. E o que não é verdadeiro que está lá, são os erros humanos que ficaram lá. E o Espiritismo veio tirar, desanuviar isto para ir para a essência. E aí ele alerta, olha, do além-túmulo, né, do pós-vida, do plano espiritual, que você julgava que não existia, que estava tudo dormindo, ou eternamente olhando para Deus, está chegando vozes dos clamando: irmãos, não existe morte, nada perece, e que Jesus é o vencedor do mal. E vocês, que sejam os vencedores da impiedade. O que é impiedade? O que é o ímpio? É o mal, é a maledicência, é o ódio, é a negatividade, é o pessimismo. Então, rendamos e mentalizamos o Espírito Verdade, que é o nosso guia para nós espíritas, que nós possamos cooperar e nos instruir neste caminho. Muita paz para todos. E desculpe aí a delonga, né? Luiz, mais uma vez nós agradecemos pelo trabalho realizado. Tivemos hoje mais uma grande aula, né? Hoje a gente teve uma aula de religião, de filosofia, de história, tudo misturado. Que bom, a nossa gratidão por você compartilhar conosco tanto conhecimento. E gostaríamos de novamente agradecer a presença de todos, os trabalhadores, algumas pessoas de outras casas, nossas vizinhas, e gostaríamos de pedir a Antônia, Toinha, do discípulo do Mestre, para fazer a nossa prece de encerramento. Ok, amores, com maior alegria. Ai, Senhor Jesus, imensa bondade e misericórdia. Primeiramente, Senhor, a gratidão, esse sentimento, Senhor, que nesse instante nos invade, por esse conhecimento, por esse teu amor, Senhor. Abrange, Senhor, e acalma esses corações dessas criaturas nesses instantes que estão aflitos, sem esperança. Que possamos nós, Senhor, neste momento de conhecimentos, e acalentar esses vossos corações, mostrando, Senhor, o teu amor, a esperança e um mundo melhor, começando por cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, em nossas consciências, em nossos corações, dai, Pai, força para caminhar. Dai, Pai, Senhor Jesus, a esperança. Gratidão, Pai. Gratidão, gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Mais Boa uma noite vez, a todos. obrigada. Boa noite. Obrigado a Boa noite, vocês. beijo.